Como uma agulha prateada embebida em geada, a nave cortou as nuvens de Viril Onset, descendo em direção às planícies congeladas da lua cintilante. Um fraco sol violeta refletia luz em arco-íris quebrados nas Craggy Peaks de gelo cristalizado fora do visor reforçado. Com o cinto de segurança afivelado, El Riaz observou a paisagem ondulante com uma beleza glacial silenciosa. Seus dedos enluvados tamborilavam no seu tablet por hábito, em vez de ansiedade. Constantemente absorvendo. Sempre observando. No programa de honra para os melhores alunos da classe de Xenociência Galáctica dos Sistemas Unidos entre Espécies, ela era a única humana. A maioria dos outros era de raças de alta tecnologia e mundos que haviam sido explorados há eras. No entanto, ela vinha de uma pequena colonia terrestre em Europa, onde as credenciais eram menos importantes do que a inventividade. Muitos ficaram surpresos com sua admissão no programa. Ela tinha até sido selecionada, alguns sussurraram, por compaixão política pela tardança da humanidade em se juntar ao Conselho Galáctico. Mas ela era indiferente. Permita que murmurem. Ela estava acostumada a ser subestimada. Enquanto falava para a turma, Tark, o professor, um alto instoide, movia as mandíbulas. O profundo rugido de sua voz, ligeiramente distorcido pela estática interna da nave, veio através do tradutor. A tarefa de campo para hoje será no Abismo Iquante, um conjunto incomum e histórico de cavernas de gelo criado ao longo de milhões de anos por pulsos tectónicos. Cada um de vocês escutará dados sísmicos e investigará áreas de ressonância. Para sua própria segurança, vocês ficarão em pares. Os scanners mostram leves tremores subgélidos, mas nada perigoso no momento. Mas a vigilância é necessária. Seu companheiro designado, um alto homem sirexiano chamado Drovan, suspirou de aborrecimento ao lado de LRA. Na sua cultura, rolar em uníssono é um sinal de desdém, e seus 3 pupilos fizeram exatamente isso. Vamos torcer para que a sua gente não me atrapalhe de novo, ele resmungou. Sem dizer uma palavra, Lara virou-se para olhá-lo. Então não siga tão de perto. A nave pousou com um suave assobio de pressão sendo liberada. Um plano de gelo soprando pelo vento era visível através das portas do compartimento de carga abertas. A 100 metros à frente deles, uma fenda afiada talhava o gelo. Um portal para o enorme abismo abaixo. Com seus trajes isolantes chiando suavemente enquanto os reguladores térmicos se adaptavam ao intenso frio, o grupo partiu em pares alternados. LR caminhou em direção ao abismo, suas botas rangendo no chão duro. Estudantes alienígenas ativaram óculos de dados e drones pairando ao seu redor. Drones não eram dela. Ela preferia suas próprias mãos e suas próprias leituras. As máquinas falharam. Não foi intuição. Eles seguiram o professor Tarkan para as cavernas pela pequena entrada. A temperatura caiu ainda mais dentro. Alguns azuis, alguns verdes e alguns iridescentes como óleo estavam entre as camadas translúcidas de gelo que brilhavam nas paredes do corredor. As superfícies estavam adornadas com estranhas formações cristalinas que zumbiam suavemente. O abismo Iquante recebeu esse nome porque cada passo reverberava por milhas em todas as direções, retornando com uma cadência distorcida. O túnel se alargou à medida que o grupo descia, levando a uma câmara central com torres espiraladas de vidro natural e altos arcos de gelo. A experiência era semelhante a estar dentro de uma catedral construída pelos deuses do inverno. Fendas do sol fraco filtravam-se em longas faixas de luz violeta a partir de rachaduras no teto acima deles. O professor levantou uma mão com garras. Este é o núcleo da ressonância. Milhares de anos de história vibracional estão armazenados nesses cristais sísmicos. Coleta mostras com cuidado. O equilíbrio é necessário para que a estrutura seja estável. Silenciosamente, LR acionou seu pequeno scanner e lascou um fragmento pálido do cristal com uma pequena picareta viro. Na sua mão, pulsava suavemente, um natural gravador de tempo. Ela imaginou as memórias de antigas tempestades e tremores de gelo que estavam trancadas dentro dele. Seus pés foram de repente vibrados por um profundo zumbido. No início, parecia um leve tremor, típico deste tipo de área. Mas continuou. O barulho ficou mais alto e profundo. As paredes zumbiam de forma ameaçadora. As mandíbulas de Turkan se fecharam rapidamente. Fora. Todo mundo se levanta e se move. Veio um rugido estrondoso que interrompeu a ordem. Eles selaram a entrada principal com um estrondo enquanto uma enorme placa de gelo do telhado se quebrava e caía. Gritos incrédulos dos alunos causaram uma névoa branca de gelo em pó a explodir para fora. Um dos drones pairantes se despedaçou após girar contra uma parede. Pisca através da névoa gelada, LR cobriu o rosto. Através dos túneis veio outro gemido, e então uma série de estalos mais agudos. O chão se moveu. O palestrante deu ordens em sua língua materna. A estática distorceu sua tradução. A maioria dos alunos estava aconchegada perto da parede de trás, suas roupas elegantes já não proporcionando nenhum conforto.
A temperatura do ar caiu consideravelmente. O compartimento estava perdendo calor rapidamente sem a saída principal. A condensação nos visores começou a gelar. LRA permaneceu em pé e olhou ao redor da câmara. A entrada original estava enterrada profundamente. Tentar cavar seria fútil. Dias poderiam passar, assumindo que o restante do teto aguentasse, o que certamente não aconteceria. Frustrado, Drovan virou-se para ela, pálido sob sua pele de gelo. Você é a culpada por isso. Vocês fazem muito barulho. Deve ter sido os seus passos que causaram a queda. Os olhos de Elria se estreitaram. Desde que entramos, todo o abismo estava esperando para desmoronar se meus passos o desencadeassem. As pessoas estavam começando a ficar ansiosas. Uma mulher puraxiana segurou seu capacete e murmurou urgentemente. Tentando escalar uma parede de gelo, os gêmeos Sherry, que se pareciam com gatos, continuavam escorregando e caindo. Continuava a esfriar. Além de ser desconfortável, a temperatura agora estava perigosamente fria. A exposição prolongada começaria rapidamente a causar falhas em pequenos sistemas, articulações do traje a congelar e, o mais importante, o gelo da respiração a engrossar o ar. Usando um lean tranquilo, o professor tentou alcançar a superfície. Sem sinal. O gelo acima deles os havia totalmente envolvido. Se o resgate viesse, seria improvável que fosse rápido. O interior do visor de LRA ficou embaçado enquanto ela exalava lentamente. Ela se moveu para um corredor lateral e pressionou os nós dos dedos contra a parede. Em menos de um segundo, o eco resultante retornou. Ela caminhou e bateu em outra área. O eco mudou. Atrás um pouco mais, retorno suave. Os olhos dela estavam fechados. Ela havia descoberto como usar apenas o som para localizar peixes do vazio em cavernas congelantes em Europa. Ela tinha aprendido com sua mãe que o gelo falava com aqueles que prestavam atenção. Ela agora acredita nisso, mesmo que não acreditasse na época. A voz dela se elevou sobre o crescente tumulto de ansiedade e perplexidade. Ei, ela disse. Acredito que posso descobrir uma solução. Drov riu amargamente. Com o quê? Sua esperança, seus punhos. Lara fixou o olhar nele. Ela deixou para trás disputas, ansiedade e um resfriado em desenvolvimento enquanto se dirigia para a seção mais escura do túnel com som. Lentamente, o silêncio começou a ficar para trás. Elria estava envolta na tênue iluminação azul e no silêncio do túnel, interrompido apenas pelo estalo de suas botas no chão gelado. Claros, opacos e levemente pulsantes com vibrações capturadas, cristais projetavam-se das paredes como presas serrilhadas. Sem hesitar, ela se moveu, inclinando a cabeça para capturar o retorno de cada eco e pressionando suavemente sua sonda de metal contra o gelo. Cada resposta transmitia uma mensagem para ela. Um breve eco indicava uma sala fechada. Uma pausa prolongada sugeriu um espaço aberto no futuro. Um mapa não era necessário. Ela precisava de ritmo, resistência e fé no seu instinto. O grupo atrás dela hesitou. Ninguém tinha se oferecido para liderar, mas ninguém queria ficar para trás também. O frio tinha se tornado mais agressivo, infiltrando-se nos visores e pressionando as costuras dos trajes. Uma pesada camada de gelo havia começado a se acumular em seus ombros e ao redor das paredes. A circulação de oxigênio era constante, mas o frio era superado pelo estresse psicológico de estar enterrado sob milhares de toneladas de peso congelado. O professor Turkana seguiu primeiro. Seus olhos compostos a observavam atentamente, mas seus longos membros se moviam rigidamente no pequeno tubo. Ela apreciou que ele permanecesse em silêncio. Seu mapeamento preciso dos sons seria interrompido por palavras. Os outros atrás em pares, seu orgulho habitual na competição diminuindo e sendo substituído por uma obediência silenciosa e orientada para a sobrevivência. Dravan estava murmurando atrás dela, mas Elria escolheu ignorá-lo. Se eles sobrevivessem, haveria tempo para atribuir culpa. À frente, o gelo de repente ficou mais fino. Dando um passo de lado, ela se virou para se espremer por uma abertura estreita na parede do túnel, então parou para bater mais uma vez do lado oposto. Com uma ligeira curvatura no tom, o eco voltou. O sorriso surgiu em seu rosto. Uma câmara semi-arqueada ou em forma de cúpula, provavelmente. Era mais seguro e essas formas retinham o ar por mais tempo. Gesticulando silenciosamente para que os outros a seguissem, ela avançou para uma sala baixa e oca que se abria como o interior de uma geodo. As luzes dos trajes do grupo brilhavam nas veias minerais que cintilavam nas paredes. Um profundo gemido de rachadura percorreu o gelo atrás do último estudante enquanto eles passavam. Eles haviam entrado por uma fenda fina que de repente desabou para dentro. E com um estrondo retumbante, uma chapa de gelo se fechou. Um grito agudo foi dado por um dos gêmeos Shari. O caminho de volta não estava mais lá. Muitos rostos se contorceram de pânico, mas LRA permaneceu indiferente.
Ela avançou, fazendo um impacto cruzado na parede distante uma vez e depois duas. Veio de volta profundo e baixo. A estrutura estava estável por enquanto porque havia muito espaço à frente e o eco não quebrou. Karaj, um estudante masculino delvoriano, balançou a cabeça. Estamos indo mais fundo por sua causa. É suicídio. Ela lhe lançou um olhar rápido. Estou nos guiando para uma rota de fuga. E se não houver uma saída? Mais uma vez, ela bateu na parede. Então eu vou encontrar um. Tern interveio enquanto a tensão pairava na sala como uma névoa congelada. Antes que sua voz pudesse ser ouvida, seu tradutor fez um pequeno estalo. Nós seguimos em frente. A lógica adaptativa é demonstrada pelos humanos. Estamos em uma posição precária. Ficar aqui é convidar a morte, o que pôs fim aos protestos. Até Drov cerrou a boca e seguiu em silêncio. O túnel que se seguiu curvava para baixo. A leve mudança de pressão em seus ouvidos, o retorno mais lento das vibrações com caudas mais pesadas e a mudança no som eram todas maneiras pelas quais ela avaliava a mudança. Eles estavam se movendo em direção a algo aberto, mas também mais profundo. Em formações congeladas, um caminho descendente nem sempre era uma armadilha. Redes de ventilação antigas ou bolsões de calor do movimento subglacial eram frequentemente encontrados em níveis mais profundos. Quase não havia som por 15 minutos. Respiração que congelava contra os visores. Alguns alunos começaram a massagear suas mãos enluvadas na tentativa de manter o fluxo sanguíneo. A geada tinha embaraçado o pelo do gêmeo Sherry. Após um único tropeço, Karaj se viu mal conseguindo conter um rugido. Os movimentos de Turkan eram menos precisos, mas seus olhos seguiam cada passo de Elria. Em uma bifurcação, ela parou. Um forte eco reverberou em várias ondas distorcidas de um túnel que se curvava abruptamente para a esquerda, talvez devido a torres irregulares ou cantos apertados. O outro tinha um som rítmico sutil ao fundo e era mais longo e suave. Não era um batimento natural. Como um batimento cardíaco mecânico, pulsava. Ela gesticulou nessa direção. A multidão a seguiu em direção a um que parecia um corredor inclinado sem fim. A cada passo, o som rítmico tornava-se mais distinto até os alunos mais céticos podiam ouvi-lo. Alguns exploradores referiram-se a isso como um sopro de gelo, o zumbido do vento passando por uma fenda. Fluxos de ar naturais. Pode indicar uma rachadura do lado de fora. Houve uma explosão de empolgação, mas Elria levantou a mão. Devagar. Normalmente, esse tipo de som viaja longe. A fonte pode estar longe. Ela avançou cautelosamente, batendo a cada poucos metros e mudando seu curso em resposta aos ecos. Como um sonar, ela mapeava em sua mente. Uma representação tridimensional da área à frente é produzida por cada retorno. De forma imprevisível, o chão subiu e depois desceu. Em um ponto, a espécie superior rastejou de joelhos enquanto o teto descia tão baixo que até ela teve que se agachar. A brisa agora estava mudando, mas a temperatura ainda era severa. Dentro do traje, ela podia sentir, quase imperceptível, mas real, acariciando sua carne. O chão então desapareceu. Elria hesitou, então deu um passo para fora do precipício. Um amplo abismo de pelo menos 6 metros de largura era visível em sua luz. Era um precipício íngreme que desaparecia na escuridão. Não havia coluna de gelo para preencher o espaço, nem ponte. O fluxo de ar era consideravelmente mais forte aqui, fluindo pelo abismo e assobiando para cima como uma sereia, fazendo as paredes brilharem com condensação. Drova moveu-se para o seu lado. Fantástico. E Artborn, e agora? Ela olhou para o lado distante. Era apenas um pouco escalável. As paredes eram suficientemente ásperas. Então algo mais chamou sua atenção. Um cabo há muito desaparecido que foi usado para perfurar um antigo parafuso na parede de gelo quebrou. Um sinal de um caminho de exploração abandonado. Isso indicava que alguém já havia passado por aqui antes. Vamos cruzar um caminho, ela afirmou friamente. Karaj deu um assobio. Você está louco. É suicídio. Ela não contestou. Ela pegou um cabo de sua bolsa de emergência, prendeu a outra extremidade em uma rocha cristalina e prendeu no arnês de seu traje. Ela encostou as costas na parede, pisou na borda e começou a se mover lateralmente sobre a pequena saliência abaixo, testando a tensão. O abismo gritou. Ela desapareceria em nada se cometesse um erro. Ela não errou, no entanto. Sussurrando avisos que apenas ela podia ouvir, ela se movia como se o gelo conhecesse seu nome. Ela puxou a linha com firmeza, improvisando um guia, e se preparou quando chegou do outro lado. Você é o próximo, ela respondeu ao chamado. Os outros vieram após o outro. Todos cruzaram, mas alguns tremeram e outros praguejaram. Todo o grupo estava parado do outro lado quando Turon cruzou,
deslizando com a elegância de uma aranha, apesar de seu tamanho. O vento gemia através do vasto abismo atrás deles. O túnel se curvava para cima à frente. Ice estava observando enquanto LRA olhava para trás uma vez, mas não havia como voltar agora, apenas seguir em frente. À medida que a tropa avançava em fila indiana, o túnel à frente brilhava com uma luz estranha. Sem ser solicitada, LRA tomou a iniciativa mais uma vez. Ela se movia a um ritmo constante, deliberado e descontraído que nunca era errático. Aqui, o gelo havia mudado. Como se um rio silencioso de geada tivesse passado há milénios, deixando apenas a recordação de seu movimento, agora está liso e quase polido em vez de irregular ou fraturado. O murmúrio do vento agora havia diminuído, sendo substituído por um novo som que era fraco no início, mas se tornava mais distinto a cada passo. Como o sopro de algo antigo despertando sob a superfície, havia uma vibração baixa e ambiente. LRA parou para ouvir. Ela esperou enquanto batia na parede 3 vezes. Os ecos voltaram em uma contínua e suave ondulação, um som deslizante para o próximo, em vez dos típicos golpes nítidos. Os olhos dela se estreitaram enquanto ela inclinava a cabeça. Em outro sentido, esta seção do abismo estava viva. Aqui, o gelo não estava estático. Como uma corda tensa esticada entre o colapso e o silêncio, ela cantava, não uma melodia, mas uma canção de tensão e lembrança. Turcan caminhou furtivamente em direção a ela. A luz fraca das paredes se refletia em seus olhos complexos. O que isso significa? Valer permaneceu imóvel. Isso indica que uma costura de pressão está perto de nós. Os outros atrás deles olharam uns para os outros com inquietação. A boca de Drovan torceu-se de irritação enquanto ele ajustava seu peso. Para o resto de nós que não falamos em enigmas, o que exatamente isso significa? Ela deu uma rápida olhada para trás. Isso implica que uma única vibração incorreta poderia resultar em uma falha estrutural completa. Cash riu. Fantástico. Agora pisamos com cuidado na lua. Não, ela respondeu gentilmente. Nós prestamos atenção. Ela se ajoelhou e tirou um pequeno dispositivo da coxa. A tecnologia não era padronizada. Assemelhava-se a algo que havia sido montado com peças sobressalentes. Um pequeno sensor com uma tigela de vidro curvada e 3 garras de cobre. Com cuidado, ela colocou-o sobre o gelo e tocou sua superfície com a palma da mão. Com um suave zumbido, o aparelho ganhou vida, e o prato girou gradualmente até alinhar-se com o fluxo de ressonância sob o chão. Linhas de falha e pontos de tensão que eram imperceptíveis ao olho humano foram revelados quando linhas de luz azul começaram a se traçar sobre o gelo. O que é isso? Um dos gêmeos Sherry foi perguntado. Larry não levantou a cabeça. Lente de eco. Foi construído em Europa pelo meu pai para rastrear terremotos. Ele usa vibração e refração da luz para ler diferenciais de pressão. Simples, mas confiável. Duvan permaneceu em silêncio após murmurar algo sobre a tecnologia terrestre arcaica. Suas ações agora eram guiadas pela lente. Evitando as travessias vermelhas onde a pressão era maior, ela avançou pelo corredor, posicionando os pés exatamente onde as linhas azuis se curvavam mais amplamente. Os outros se moviam com a mesma solenidade tipicamente associada aos templos, seguindo seus passos idênticos. Um único deslize derrubaria toda a estrutura, não apenas faria alguém cair. Um pequeno som de rachadura ecoou pelo gelo à direita deles, a meio do corredor. Todos congelaram. LRA agachou-se, olhando fixamente para uma estreita linha de tensão que se formava ao longo da parede. O silêncio cresceu. A temperatura parecia ter parado também. Ela sussurrou enquanto soltava uma respiração lenta. Sem movimento, sem som. Então houve um estalo, como um estalo de chicote de catedral. Uma rachadura em forma de teia de aranha atravessou rapidamente o teto e desapareceu na parede do outro lado. O pó caiu em um fino spray que capturou a luz como a neve. No entanto, nada mais aconteceu. A costura permaneceu intacta. Cuidadosamente, ela se levantou e continuou. Ninguém disse nada. Ninguém sequer soltou um suspiro alto. A ressonância desapareceu como se tivesse sido cortada, e o túnel encolheu novamente, subindo em uma inclinação mais íngreme. Embora ainda estivesse abaixo de zero, a temperatura aumentou um pouco. Edifícios mais antigos agora eram visíveis nas paredes. Antigos vestígios de perfuração, pedaços de metal e até mesmo os restos quebrados de um farol de posto avançado há muito extinto. Aqui, a história havia sido preservada pelo gelo. LRA parou mais uma vez e examinou os restos. Sob a geada, uma parte do emblema do farol ainda era discernível. Expedição Classe 3, Corpo de Pesquisa Galáctica, ano 4897. Era mais velha do que 70 anos. O caminho não havia entrado nos arquivos públicos, mas alguém havia passado por aqui.
Havia apenas um significado para isso. Não havia retorno da expedição. Ela caminhou até Tarkon. Estamos em o que parece ser uma rota de fuga abandonada. Um fracasso. Ele estalou os maxilares. Então, por que continuar? Porque, ela disse, alguém o construiu. Indica que foi para algum lugar. A saída é real, mesmo que eles não tenham conseguido sair. Mais uma vez, o corredor começou a se dividir, e desta vez, ela não dependia apenas de seu gadget. Ela pressionou a palma nua firmemente contra o gelo depois de tirar as luvas. Ela gostava da picada instantânea do frio. A pele dela tornou-se mais sensível como resultado. Depois de ouvir e tocar com 2 dedos, ela tocou mais uma vez, desta vez mais acima. Um dos ecos voltou nítido e oco, o outro raso e surdo. Fechando os olhos, ela deixou o som moldar sua percepção. O eco tênue de um túnel inferior desmoronando, o eco mais nítido de cima. Elria cavou dentro de sua mochila e tirou 2 crampons, prendeu-os nas botas e começou a subida com passos cautelosos, pressionando os dentes de metal na colina. Cima, ela sussurrou, o caminho superior ainda está aberto. A subida era difícil, e o gelo ficou escorregadio com a condensação. Sem pedir ajuda ou esperar por ela, os outros assistiram enquanto sua silhueta diminuía contra a encosta azul clara antes que Tark desse a ordem para todos subirem. No meio do caminho, uma das alunas, a Lei, uma pequena anfíbia fêmea de Turales B, perdeu a pegada e escorregou. Ela a viu de cima e tomou uma ação imediata. Não era natural, mas ela distribuiu seu peso, prendeu as botas e estendeu um braço para pegar a Lei enquanto ela deslizava, e o impacto abalou seu ombro, mas ela segurou firme. Os outros se moveram para ajudar, coordenando gentilmente seus movimentos para puxar a garota para cima, e pela primeira vez, o grupo trabalhou em equipe. O túnel alargou-se em uma cúpula assim que todos chegaram ao topo. O chão estava marcado com símbolos desbotados, e o teto estava revestido com suportes de metal dobrados e quebrados, uma antiga câmara de emergência que provavelmente já havia sido usada para comunicações ou abrigo. Enquanto Elra examinava as paredes em busca de pistas, sua luz passando sobre o que parecia ser um painel de controle morto, mas intacto, e ela se aproximou, limpando a geada. Uma única linha de código antigo apareceu enquanto o painel piscava fracamente sob seu toque, respondendo ao calor de sua mão. Saída de emergência, passagem a 214 metros a oeste. Ela se virou para o grupo e disse, estamos perto. Há uma rota marcada a menos de 1/4 de quilômetro. Ela podia ver o alívio nos rostos dos alunos mesmo através dos visores, mas não sorriu. Ela estava preocupada com a cúpula porque o ar estava muito denso e imóvel. Ela apagou a luz e ouviu, mas não havia som, nenhum zumbido, nenhum eco, nada. Ela bateu na parede uma vez, mas o som desapareceu no gelo sem voltar. Ela se endireitou lentamente e disse, nos movemos rapidamente. Alguém comprometeu esta câmara. Turkan disse gravemente, o gelo está absorvendo vibração. Isso significa que o colapso é iminente. Elria assentiu uma vez e se virou para o corredor oeste, que havia começado a última etapa e agora estava sendo observado e escutado pelo gelo com a paciência de um predador, um erro e toda a lua os lembraria como silêncio. O corredor oeste se abria como a garganta de uma besta, estreito no início, depois se expandindo em um túnel de vidro sombreado. Ninguém falou enquanto o grupo avançava, e Elria liderou o caminho em silêncio, suas botas silenciosas no chão coberto de gelo. O gelo aqui parecia diferente, mais antigo, de alguma forma mais denso, com estriações tênues que brilhavam levemente sob seus passos. Cada parede carregava a memória silenciosa do colapso. Até Drovan, que geralmente não conseguia resistir a alguma alfinetada sarcástica, manteve a boca fechada, os ombros tensos sob as camadas térmicas, os olhos fixos nas costas de Elra, e o indicador de saída de emergência lhes dera a todos um lampejo de esperança, mas também tornara as apostas reais. Cada som parecia mais alto agora, cada respiração parecia ecoar com potencial consequência. Elra só hesitou uma vez, pressionando a mão contra a parede enquanto o túnel se curvava suavemente, sempre para a esquerda, como se tivesse sido esculpido por uma broca espiral. O zumbido mais profundo havia desaparecido completamente, o que era bom, mas eles haviam passado a costura de pressão, e novas ameaças estavam sempre à espreita em lugares antigos. Um súbito sopro de ar frio veio do corredor à frente, e sentiu-se mais como um sopro do que como colapso ou pressão, o tipo de fluxo de ar que se movia através de espaços abertos. O peito de Elra se apertou, e ela acelerou, dando passos mais longos sem correr, enquanto os outros a seguiam instintivamente. Então o túnel estreitou-se abruptamente, inclinando-se para cima como o interior de um chifre, até os longos membros de Turkin se moviam mais rápido agora, os minutos se misturavam, a distância perdia o significado no frio, e Elria subiu primeiro, usando as mãos quando a inclinação se tornava muito íngreme, o gelo se soltava sob suas luvas. Ela chegou a uma plataforma plana esculpida naturalmente no topo, onde a passagem se dividia em duas. Os outros ficaram em silêncio e tensos atrás dela enquanto ela se espremeu,
um lado bloqueado por gelo colapsado e o outro apenas largo o suficiente para um humano passar. A apertada passagem durou 6 metros, durante os quais ela teve que tirar a mochila e deslizar à frente, uma respiração de cada vez, uma polegada de progresso. A parede finalmente se abriu, e ela caiu em uma câmara oca, ofegante enquanto o teto se erguia acima dela em uma cúpula de azul cristalino puro, com pilares de pedra congelada circulando o coração da câmara como as costelas de um gigante adormecido, e um farol de emergência no meio, brilhando fracamente sob uma camada de gelo claro. A tela zumbiu até ganhar vida, fraca e pixelada, mas funcional, e a interface pediu um código de transmissão. Estava velha, rachada e piscando, mas definitivamente ativa. Ela se agachou e raspou a superfície até que suas luvas alcançaram o painel do transmissor, e seus dedos tatearam o fecho até que ele se abriu com um estalo quebradiço. A tela piscou uma vez, depois pulsou na escuridão acima, sinal transmitido, status aguardando resposta. Ela se apoiou nos calcanhares e soltou uma respiração trêmula, e um por um, os outros passaram e se juntaram a ela. Karaz tropeçou ao entrar, olhando para o farol como se pudesse desaparecer. Ela inseriu manualmente a sobreposição de emergência. Os gêmeos Sherry caíram de joelhos, Ollie soluçou baixinho, Drovan parecia atordoado, sua boca se movendo silenciosamente, Elria ficou de pé e olhou para cima, o teto não era completamente sólido, uma tênue rede de antigos poços de perfuração, alguns céu. Hados, um não, cruzava a metade superior da câmara, larga o suficiente para ser um poço de elevador ou um duto, e se estendia diretamente para cima na escuridão. Taran moveu-se para o lado dela e disse, devemos subir. Esperamos, ela acrescentou. Um sinal foi enviado por aquele farol. Ele será visível para qualquer um que estiver olhando. Enquanto os outros se reuniam ao redor do farol, Ler circulava o perímetro, verificando cada parede em busca de áreas de stress e observando mudanças de temperatura. E se ninguém estiver, disse ela, olhando para o poço mais uma vez, então subiremos. Ela não conseguia dormir até ter certeza de que a câmara aguentaria. Ela caminhou atrás de uma das colunas de pedra e encontrou uma mochila antiga congelada na parede, cuidadosamente quebrando-a para revelar papéis quebradiços, uma bússola rachada e um tablet selado em uma capa térmica, que ela ativou. Enquanto a tela chiava e zumbia, ela ganhou vida, os registros de uma expedição anterior preencheram a tela, leituras geológicas, notas científicas e uma entrada final incompleta também se perderam no colapso, a câmara de emergência estava estável, mas o sinal do farol era muito fraco, estávamos racionando células de calor, tentamos encontrar isso se alguém pudesse. Tarkan inclinou a cabeça em direção ao farol, o resgate foi confirmado, e Drovan foi o primeiro a falar. Alguém está lá em cima. Elra fechou o diário e se sentou sobre os calcanhares. O último grupo não conseguiu, mas ela conseguiria. Um estrondo metálico vindo de cima chamou sua atenção de forma abrupta, e todos se viraram. Uma luz verde artificial, fraca, pulsava através do eixo aberto no teto. O sentimento de alívio era evidente quando Elra verificou o display e viu um símbolo verde piscando no canto, indicando que a resposta havia sido recebida e que a recuperação estava a caminho. Ai desabou em um espreguiçamento sentado, rindo entre lágrimas, e Karaz soltou uma respiração tão forte que embaçou todo o seu visor. O professor até permitiu um leve tremor em sua antena, que é um gesto emocional em sua espécie, mas Elra ainda não estava pronta para comemorar. Seus pensamentos estavam correndo mais rápido do que seu coração enquanto ela se afastava dos outros, observando o poço. O resgate significava sobrevivência, mas também significava perguntas, relatórios e debriefings. Ela sabia o que eles diriam, que ela havia assumido o comando apesar de ter as menores credenciais e que havia liderado uma equipa através de um sistema instável sem permissão. Uma escada de cabo começou a descer do poço acima, desenrolando-se com um som mecânico. Elria permaneceu imóvel, mas reconheceu que suas decisões os haviam colocado em perigo de colapso. Ela os havia salvado ouvindo, não usando força ou equipamentos melhores, mas confiando no instinto, no som e no conhecimento antigo. Karaz acenou com a cabeça para ela, não em gratidão, mas em reconhecimento, e Ollie tocou levemente seu ombro antes de subir. Quando ela e Turkan foram os únicos restantes, ele se virou para ela e disse, você percebe a importância do que fez aqui? Ela não respondeu. Você mudou de ideia, ele acrescentou. Algumas pessoas chegaram aqui com dúvidas sobre o seu tipo. Elra olhou para as estrelas que se apagavam no teto de gelo. Os ecos aqui haviam silenciado novamente, mas ela sabia agora que nunca estavam realmente ausentes, apenas esperando, apenas ouvindo. Agora eles seguem o seu exemplo. Ela ajustou a alça da mochila. Eu não fiz isso por causa disso, ele assentiu. É por isso que importa. Ele subiu por último, desaparecendo no brilho do poço. Os degraus da escada gemeram suavemente sob as mãos de Elria enquanto ela subia pelo poço, seus músculos tensos após horas de frio e estresse. A subida era íngreme, mas constante, e pela primeira vez em dias que pareciam intermináveis, havia calor, uma leve mudança na temperatura do ar. A luz filtrava-se em pulsos constantes à medida que ela se aproximava da superfície,
artificial mas reconfortante, como um ritmo ao qual finalmente podia respirar. Ela emergiu em uma câmara de gelo reforçada esculpida no glaciar, revestida com painéis de liga e zumbindo com geradores de emergência, e foi recebida com eficiência profissional por uma equipe de resgate composta por 3 oficiais em exoesqueletos brancos. Os outros já estavam sendo atendidos, e Ollie sentou-se perto de um aquecedor portátil envolto em cobertores térmicos, bebendo de um pote de hidratação, acenando em gratidão mas permanecendo em silêncio, sua voz soando distante, como se estivesse enterrada em algum lugar profundo no silêncio congelado. Ofereceu-se para ajudá-la a subir o último degrau. Drovan ficou sozinho, seu rosto inexpressivo até que seus olhos encontraram os de Elriá, e ele não franziu a testa nem sorriu, apenas manteve seu olhar por alguns segundos, depois desviou o olhar. Isso foi o suficiente. Os gêmeos Sherry se aglomeraram, sussurrando em sua língua nativa. Karaz encostou-se a uma parede, com os braços cruzados, observando tudo com um olhar afiado e avaliador. Turan caminhou até ela, um adesivo médico piscando suavemente em seu ombro. Sua voz, traduzida através de um pequeno alto-falante em seu peito, estava tão calma como sempre. Bom. Isso é bom. Todos contabilizados. Sem fatalidades. Desidratação leva em vários. Danos menores por geada em 2. Dadas as circunstâncias, um resultado estatisticamente improvável. Lara exalou. Ele a olhou por um momento, então se inclinou e disse, vou registrar o relatório, você será nomeada líder na operação de fuga. Ela piscou, mas ele a interrompeu, dizendo, a intenção não é importante, a ação é o que importa. Antes que ela pudesse responder, um dos oficiais se aproximou com um tablet de dados, dizendo, vamos levá-los todos para a base de retransmissão na superfície para testes psicológicos e descontaminação. Enquanto embarcavam no cruzeiro de gelo, um veículo elegante e fechado feito para terrenos glaciais, ela se acomodou no assento e finalmente permitiu-se afundar na exaustão. Vocês terão quartos privados para descansar. Tratamento médico completo está disponível. Ela assentiu lentamente. Obrigado. O grupo foi dividido em pares para o transporte. Ela foi pareada com Tark. Fora das janelas reforçadas, os planos congelados de Vielon 7 passavam, silenciosos e intermináveis, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Tudo parecia muito barulhento na estação de superfície, com os técnicos movendo rapidamente, as máquinas apitando, as portas sibilando ao abrir e fechar, e ela aceitou a refeição oferecida sem realmente saboreá-la, tolerando os exames médicos e passando pelo processo de descontaminação sem comentar. Seu uniforme havia sido substituído por roupas limpas da estação, a sujeira coberta de gelo havia sido lavada de seu rosto e cabelo, mas seus pensamentos ainda estavam enterrados naquele abismo. Mais tarde, em seu quarto de recuperação privado, ela sentou-se sozinha perto de um aquecedor, sentindo nada além de silêncio, uma espécie de tranquilidade que não percebia carregar. Os relatórios finais serão transmitidos à sua academia dentro de 48 horas, disse Tarkon, colocando uma pasta lacrada na mesa ao lado dela sem cerimônia. Os sons, o silêncio, o ritmo de seus passos, essas coisas não a deixaram. Ela tentou deixar para lá, mas um suave sino a tirou de sua reverie. Você se adaptou a uma situação em evolução com interpretação sensorial superior e uma estratégia de sobrevivência não invasiva. Ela olhou para ele e para os outros, e eles confirmaram sua liderança. Eu entreguei o meu mais cedo. Ela não pegou a pasta. Isso significa que eu quebrei o protocolo. Não. Sua antena se moveu uma vez. Ele fez uma pausa antes de continuar. Você deveria perceber que essa experiência, o que você fez, vai te acompanhar, não como um fardo, mas como uma distinção, ele disse, acrescentando que até Drovan a fez rir, um som rápido e silencioso que a surpreendeu mais do que ele. Ela disse, eu não fiz isso para me destacar. Tudo o que eu podia fazer era ouvir. Exatamente, ele disse. E por essa razão, você vai. Sem dizer mais nada, ele partiu. Ela saiu da estação mais tarde naquela noite. Acima do plano coberto de neve, as estrelas brilhavam com clareza cristalina enquanto o vento havia diminuído. Ela aventurou-se alguns metros para fora, longe o suficiente para sentir o frio em suas bochechas mais uma vez, não adulterado pelo ar reciclado. A superfície de suas botas rangia levemente. Ela parou e levantou o olhar. Os túneis sob seus pés, os ecos enterrados ainda pulsando nas veias do planeta, vieram à mente. Ela estava ciente de que havia voltado a estudar, analisar, testar e realizar provas acadêmicas. No entanto, algo havia mudado. Ela havia demonstrado algo para si mesma, não para outras pessoas. Ela extraiu um pequeno cristal que havia removido do núcleo de ressonância antes do colapso, enfiando a mão no bolso. Na palma da mão, zumbia suavemente com uma vitalidade persistente, uma memória congelada. Ela esperou enquanto pressionava contra o ouvido. Seus ossos zumbiam com um leve tremor. Ela sorriu. A tradução não era necessária para todos os sinais.
Alguns você simplesmente entendia. Ela finalmente se virou de volta para a estação depois disso. Não mais uma estudante, não mais uma sobrevivente, algo mais. O gelo havia reconhecido algo. Não havia silêncio atrás dela. Ecoou nos túneis abaixo, profundo e sem fim. Presta atenção. Espera. Ainda consigo lembrar o nome dela.